Quero cumprimentar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Você que ficou de pé até agora, pode se assentar, em nome de Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Estou feliz mais uma vez, estar aqui mais uma noite, glorificando a Deus junto com os meus amigos. Eu aprendi alguns anos atrás que nós estamos entre amigos. Jesus disse para os seus discípulos: não chamo de servo, chamo de amigo. Tanto era a intimidade de Jesus com os discípulos, de discípulo com Jesus, que a proximidade deles não era mais de discípulos e mestre, eram de amigos. Eu sempre, quando eu estou orando com a igreja, eu falo com o Senhor, eu falo: Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui junto com os meus amigos. Obrigado. Eu estou aqui junto com os meus amigos. E eu lembro de um corinho que eu aprendi com o irmão Manel Nascimento, né? Que fala essa questão de amizade, né? Quando a noite desce, vou com ele orar, com os meus companheiros no santo lugar. Cristo é meu amigo, chefe do meu lar. Quando a noite desce, vou com ele orar. Vou com ele orar, vou com ele orar. Quando a noite desce, vou com ele orar. Vou com ele orar, vou com ele orar. Quando a noite desce, vou com ele orar. Maravilha, irmãos, maravilha. Então eu estou aqui com meus amigos. E, irmãos, em nome de Jesus, você que está assistindo de casa, né? Quando eu falo que eu estou aqui com meus amigos, você que está em casa também é meu amigo. Você que está assistindo de casa também é meu amigo. Amém? Louva a Deus por essa oportunidade, irmãos. É sempre felicidade, meus queridos. Né? Graças ao pastor, glorifico a Deus pela vida dele, que me deu mais esta oportunidade. Tudo que recebemos é pela misericórdia de Deus. O pastor Odias, há uns anos atrás, trouxe um ensinamento que marcou a minha vida quando ele dizia o seguinte no estudo: nada que fazemos merecemos algo de Deus. Não é porque fazemos algo de bom, não é porque oramos, não é porque jejuamos, não é porque fazemos e acontecemos. Tudo que recebemos é pela misericórdia. E eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim eu glorifico a Deus pela vida do pastor Dias por me ter me dado essa oportunidade. Amém, irmãos? Meus queridos, eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, que possa abrir a sua Bíblia no evangelho que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 23. No capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 39, você vai achar o Evangelho de Lucas, você vai achar o capítulo 23 e você vai procurar o versículo 39, eu irei fazer uma leitura a partir do versículo 39, para a gente ficar atento ao que Deus quer falar conosco. Deus já falou comigo grandemente através dessa palavra. Eu tenho certeza que Ele vai falar de novo hoje comigo, de novo, né? E com a igreja também. Amém? Colocou ali? Lucas 23, versículo 39, diz o seguinte, meus irmãos: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro malfeitor repreendia-o, dizendo: tu nem ainda neste momento de morte temes a Deus?
estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje entrarás comigo no paraíso. Amém? Deus, muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez. Fala com a tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar a igreja para nós falarmos de perspectiva. Dentro desse tema aqui, dentro desse texto, nós vamos tentar falar sobre perspectiva. É uma palavra bonita, é uma palavra diferente, é uma palavra que não é muito usual no nosso dia a dia, perspectiva, mas teria que ser. Pelo que nós vamos trazer agora, a perspectiva teria que ser muito usual, principalmente na prática dela. Não só na palavra, mas na prática dela. O que é perspectiva? O que significa perspectiva? Perspectiva significa você colocar algo, você colocar uma situação, ou até mesmo uma pessoa sob uma avaliação minuciosa antes de você levantar julgamento. Antes de você falar algo sobre a pessoa, sobre uma situação ou sobre alguma coisa. Você vai colocar sobre uma avaliação muito forte. Quando você está diante de uma situação, você precisa avaliar. Você precisa olhar a situação de vários ângulos antes de tomar uma decisão, antes de falar que aquilo é X e é X. Porque a perspectiva ela faz com que nós temos uma oportunidade de ter vários ângulos de visão para avaliar a perspectiva. A perspectiva faz com que eu compare antes de avaliar. Eu preciso comparar antes de fazer o julgamento, aliás. Eu preciso comparar antes de fazer um julgamento. Eu não posso olhar para uma pessoa e na primeira vez que eu vi a pessoa já falar, o meu sangue não bateu com o dele. Meu Deus do céu, o que é isso? E nós sabemos que isso é comum, irmão, no nosso meio. Nosso meio não, na sociedade. Isso é comum, uma pessoa olhar para outra, olhar até mesmo para você e dizer, meu sangue não bateu. Eu não sei o que é isso, o sangue não bater, mas eles usam essa expressão. Mas quando você coloca em perspectiva uma situação ou uma pessoa, você vai olhar, você vai avaliar, você vai ver, você vai estudar, aí você vai perceber, opa, aquela pessoa não é do jeito que eu pensava. Aquela situação não é do jeito que eu pensava, porque você colocou em perspectiva e você avaliou. E eu lembro quando eu estava meditando nessa palavra, aí na sexta-feira passada o pastor Dias, ele traz uma palavra no estudo de ensino que nós temos que pensar, lembra? Lembra do afoito, do precipitado? Do precipitado? Os irmãos que estavam no estudo de sexta-feira vão lembrar do precipitado, do afoito. O afoito ele não pensa, o precipitado ele não pensa, é por isso que ele é um precipitado, ele não pensa antes de agir. Então, a orientação do pastor no estudo, no ensino de sexta-feira foi, primeiro eu preciso pensar. O que é? É colocar em perspectiva aquela situação. Então você coloca em perspectiva alguma coisa, alguma situação, ou até mesmo alguma pessoa, antes de fazer o julgamento. E a palavra perspectiva, ela parece um pouco com expectativa. Ela parece com expectativa, mas ela é o oposto de expectativa, pastor Dias. A palavra perspectiva, quando ela te força você a avaliar antes de tomar a decisão, a expectativa, ela faz você esperar do outro. A expectativa faz você esperar do outro. Você tem uma expectativa que aquela pessoa vai fazer algo. A sua expectativa é que alguém vai te dar um presente no seu aniversário. A expectativa é que o seu esposo não vai esquecer do dia que vocês casaram. Essa é a expectativa. Você sempre deposita nele, sempre deposita nela. Mas a perspectiva depende de você. É você que vai avaliar, é você que vai circular, é você que vai mudar de posição para você avaliar. A expectativa você coloca
como é que eu posso usar a palavra? O resultado na pessoa. A expectativa, o resultado vai vir da pessoa. A pessoa vai precisar te trazer algo, te retornar algo. A expectativa. A perspectiva depende de você. Então, quando você olha para mim, na expectativa de que eu vou trazer uma mensagem abençoada nessa noite, talvez você pode se decepcionar. Porque só se decepciona quem tem expectativa. Mas se você avaliar essa noite por perspectiva, você vai ver, realmente Deus falou nesse lugar. Por quê? Porque dependeu de você. Irmãos, nós fazemos parte de uma igreja pentecostal. E nós temos esse hábito de falar, o pregador hoje estava na unção, o pastor estava no óleo, não tem? A gente não tem esse costume de falar, ou seja, nós colocamos a expectativa nesses irmãos que estão aqui na frente. E às vezes, quando nós não sentimos a presença de Deus, a culpa foi de quem estava aqui na frente, porque a expectativa foi colocada em quem estava aqui na frente. Mas quando eu avalio por perspectiva, eu vou entender, opa, depende de mim. Para eu soltar um glória a Deus nessa noite, vai depender de mim. Para eu entender que Deus realmente pode operar um milagre na minha vida, na minha família, no meu emprego, no meu casamento, depende de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí eu, meditando, a gente vai meditando a palavra de Deus em cima desse tema, e eu lembro que no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e 14, acredito que seja lá mesmo, Jesus perguntou para os seus discípulos, eu não sei se... isso mesmo. Jesus perguntou para os seus discípulos, olha lá, e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está falando dele, né? O que o povo está dizendo que eu sou? Será que eles usaram a perspectiva da forma certa sobre Jesus? E é interessante, irmão, que quando Jesus obtém a resposta, cada um fala uma coisa sobre Jesus. Um chegou assim, Jesus, eu fiquei sabendo que eles estão dizendo aí que o Senhor é João Batista. Aí outro discípulo chega para Jesus e diz, não, eu já ouvi dizer que eles estão dizendo aí fora que o Senhor é Elias. E outro diz, não, eu já ouvi que é Jeremias. Imagina só, você olhar para uma pessoa e você ter todas essas opiniões através de perspectiva. Aí alguém chegava assim, não tem aquele camarada que multiplicou os pães e os peixes? Eu estou achando que é João Batista. Não, rapaz, eu vi lá, rapaz, eu estou achando que é Elias. Olha só, irmão. Aí um outro, não, que isso, vocês dois estão errados, ele é Jeremias. Então você, presta atenção, irmão, você olhar para uma situação e ter várias opiniões, pastor Dias. É por isso que, nossa, Pai do céu, na palavra de ontem do irmão, eu esqueci o nome dele, pastor Júnior. O que ele falou, irmão? Ele trouxe a palavra. Quando você vê algum irmão no erro, você vai lá e repreende com amor. Se ele te ouvir, você vai ganhar seu irmão. Mas se ele não te ouvir, você leva outro. E se ele não ouvir, leva mais um. E se caso não ouvir assim, leva para a igreja. Ou seja, as possibilidades são várias. Irmãos, para você julgar, tomar uma decisão, são várias as oportunidades, a perspectiva. Prestemos atenção. Então, uma pessoa, ele pode não ouvir a primeira, ele pode não ouvir a segunda, ele pode não ouvir a terceira, e olha que Jesus, ele ensinou que todas essas pessoas têm que ser levadas até aquela outra que está, no caso, na história ali, que falhou. Porque cada um vai ter que ouvir uma história. Entendeu? Cada um vai ter que ouvir uma história. E a história vai ter que ser contada a mesma para as três testemunhas.
A mesma para ter esse testemunho. Mas no caso de Jesus, irmão, o povo achava que Jesus era João Batista, Jesus era Elias e Jesus era Jeremias. Era o que o povo achava. Eu não sei de que forma que eles estavam avaliando por perspectiva, eu não sei que forma que eles estavam avaliando. Eu não sei, porque Elias viveu há não sei quantos anos antes de Jesus, né? João Batista tinha morrido há pouco tempo, pastor Dias, para alguém dizer que Jesus era João Batista. E é interessante que quando nós usamos a perspectiva para avaliar Jesus, e que nós usamos da forma certa, Jesus se agrada. Jesus se agrada. Eu não sei porque às vezes, também a culpa também não é sua, a culpa não é minha, porque o Jesus muitas vezes que é oferecido para mim e para você, é um Jesus que pode suprir a sua necessidade naquele momento. Talvez você conheceu Jesus quando você estava desempregado. Alguém chegou para você e disse: eu conheço alguém que pode abrir as portas para você. Aí você aceitou esse Jesus, Jesus abriu a porta, e esse Jesus que abre portas ficou cravado no seu coração. Ou talvez você conheceu Jesus no momento de enfermidade, alguém viu você, alguém olhou a sua situação de enfermidade e disse: Jesus pode curar você, e você levantou a mão, aceitou Jesus, Jesus curou você, e aquele Jesus que cura está cravado no seu coração. Só que Jesus não é só o Jesus que cura, Ele não é só o Jesus que abre porta. E é interessante que tem pessoas aí que enxergam Jesus advogado de porta de cadeia. Irmão, você entende o que é advogado de porta de cadeia? Aquele advogado que você corre atrás para soltar alguém que está preso. Então a perspectiva do povo hoje sobre Jesus é só aquele Jesus que pode resolver aquela necessidade ali e pronto, resolveu, tchau Jesus. Tchau, hein? Porque quando você vai no médico, Nádia, alguma situação de enfermidade aconteceu, se você foi no médico, foi avaliada, passou remédio, você foi curada, você vai voltar no médico para quê mais? Você volta, você está saudável. Está saudável. A não ser que você for fazer, né, check-up, tem pessoas que anualmente, ou de 6 em 6 meses fazem, entendeu? Mas fora essa avaliação, você vai voltar no médico uma vez que você está curado? Você não vai mais. Então, quando você olha Jesus só como um médico, você só vai procurar Ele quando você estiver doente. Alguém procura um advogado se você não tiver causa na justiça para resolver? Ninguém procura advogado se não tiver causa na justiça para resolver. E se você olhar para Jesus somente como um advogado, você só vai procurar Ele se você tiver uma causa na justiça. Porque talvez você não está colocando por perspectiva. Jesus não está sendo colocado por perspectiva na sua vida. E tem que ser a perspectiva certa. Aí quando o povo começou a falar assim, não, é João Batista, é Elias, é Jeremias. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vós, o que vocês pensais de mim? Agora sim. Não, beleza, o povo está dizendo, agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam que eu sou? Rapaz, na hora a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Pedro, e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, foi tão agradável Jesus ouvir aquilo ali, que na hora Jesus disse para Pedro, dessa forma: ei Pedro, não foi a carne, não foi sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. E Jesus se agradou daquilo ali, meu querido, porque agora Pedro e os discípulos estavam olhando Jesus da perspectiva certa. É o Cristo, é o enviado. O que é Cristo? É enviado. Então, os discípulos entenderam que Jesus não era só aquele camarada que podia resolver um problema. Opa, tem 3 pães e 2 peixinhos aqui, Jesus, resolve o problema. Opa, meu filho está doente, Jesus, resolve o problema. Ô Jesus, vai na minha casa porque meu servo está lá moribundo e ele está à beira da morte. Era assim que Jesus era conhecido, irmãos. Mas observa só.
tinha um dos discípulos, tinha um discípulo no meio dos 12, que mesmo com tudo isso, diácono Adalto, ainda não conseguiu colocar Jesus em perspectiva. Judas. Meus amigos, meus irmãos, Judas viu Jesus multiplicar os pães 2 vezes, Judas viu Jesus transformar água em vinho, Judas viu Jesus expulsar demônios, curar leprosos, Judas, ele viu Jesus, quando Jesus, ele interroga uma mulher ali no tanque, e aquela mulher se converte, uma mulher que tinha passado por vários maridos, e o que estava na casa dela não era dela, porque Jesus revelou que não era, e Judas viu a conversão daquela mulher, Judas viu tudo que Jesus fez, e Judas não sabia quem era Jesus ainda. Judas não sabia quem era Jesus. Irmão, ver milagre acontecer, irmão, não diz nada para mim e para você. Ter experiência de milagre com Jesus não diz nada se você não sabe quem é Jesus. Se eu não sei quem é Jesus, não adianta. Não adianta. Irmãos, é maravilhoso. Eu sei que é tremendo quando você ouve aqui na frente alguém testemunhar que recebeu uma cura, que estava doente, que estava à beira da morte, Jesus curou. É maravilhoso tudo isso aí, meu querido. Nós sabemos que Jesus cura, nós sabemos que Jesus liberta, Jesus tem poder para restaurar casamento, Jesus tem poder para abrir portas, Jesus tem poder para tudo isso aí, mas se eu não souber quem é Jesus, não vale nada tudo isso. E depois de Pedro ter falado ali para todo mundo quem era Jesus, Judas não entendeu ainda quem era Jesus. Judas achou que Jesus era o revolucionário, é o que vai nos libertar de Roma. O pensamento de Judas era esse. Era esse. Eu vou entregar. Olha só a mente de Judas, rapidinho que eu vou pular para frente. Eu vou entregar Jesus, né? Porque se juntou mais de 5.000 pessoas para comer aqueles pães e peixe 2 vezes. Então avalia-se 10.000 pessoas, né? Aí teve uma vez que Jesus saiu de Cafarnaum dentro de um barco. Jesus sai de Cafarnaum, atravessa o mar de Tiberíades, e no outro lado a Bíblia diz que tinha uma multidão esperando ele, pastor. Então Judas, vendo tudo isso aí, ele pensou, rapaz, nós temos uma multidão aqui para fazer uma rebelião. Era a perspectiva de Judas, que Jesus ia botar o terror. Aí eu fico pensando quando as pessoas falam assim, queima Jesus. Será que é um discípulo de Judas essa pessoa que fala isso? Meus irmãos, aí Judas entrega Jesus achando que ia acontecer alguma coisa. Aí quando Pedro saca da espada, aí Judas pensou, é agora que nós vamos voar no soldado. Aí Jesus fala, não, guarda a espada, Pedro. Eu não vim para isso não. Pedro arranca a orelha do soldado, Jesus vai lá e cola a orelha do soldado e se entrega. Aí quando Judas viu que todo o seu projeto, a sua perspectiva estava totalmente errada, ele tira sua vida. Ele tirou a vida porque ele não sabia ainda, até aquele momento, quem era Jesus. É interessante a perspectiva do cego de Jericó. Presta atenção, irmão. Um monte de gente seguia Jesus. A Bíblia diz que Jesus andava apertado, pastor Dias. Irmão, Jesus andava exprimido pela multidão. Um monte de gente que enxergava, mas não sabia quem era Jesus. Aí um cego não enxergava, sabia quem era Jesus. A ponto de o cego Bartimeu, cadê? Lucas capítulo 18, versículo 35, a partir. Quando o cego viu que ele ouviu o alvoroço todo, ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Aí alguém falou, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Aí o cego Bartimeu, não lembro se é o cego Bartimeu, é o cego de Jericó. O cego, ele começa a gritar, Jesus, Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, isso é importante entender isso, pastor. Sabe por quê? Porque o povo conhecia Jesus como
né? Opa, é João Batista, opa, é Elias, opa, é Jeremias, e tinha quem falava assim, ué, não é filho de Maria e José esse camarada? Não está entre nós as suas irmãs e seus irmãos? Era essa a conversa dentro de Jerusalém, acerca de Jesus. Mas aí o cego de Jericó começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, chamar Jesus filho de Davi é revelação. Tá? Davi foi o principal rei de Israel. Principal, irmão. Tá, fala de Salomão, uma benção, o homem mais sábio do mundo, o principal rei de Israel, Davi. E quando você chama Jesus de filho de Davi, você está chamando Jesus de quê? De príncipe. Aí você lembra da revelação de Isaías? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só a perspectiva do cego. Já enxergava, o príncipe chegou. O príncipe da revelação de Isaías chegou aqui, meu querido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando Jesus, meu irmão, quando Jesus ele ouve sobre ele algo que é na revelação, ele tem que parar. Ele tem que parar para ele dar atenção, pastor Dias. Aleluia. Ele para a multidão e fala, ei, chama esse cego aí. Chama ele. Não, Jesus, ele está gritando, ele está perturbando, porque os gritos do cego estavam causando perturbação, tá, Mateus? Os gritos do cego que chamava Jesus e que enxergava Jesus da forma correta, causavam indignação. Aí Jesus, não, manda chamar, chamou o homem. O que você quer que eu te faça, meu filho? Senhor, que eu veja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi atrás do médico, ele foi atrás do príncipe. Oh, glória. Ele não foi atrás do advogado, ele foi atrás do príncipe. Ele sabia que o príncipe estava passando ali. Glória a Deus. A perspectiva sobre Jesus dos dois ladrões da cruz. Igreja do Senhor, Jesus estava na cruz do meio. E do lado direito tinha um ladrão, um malfeitor, e do lado esquerdo, lado direito um, o lado esquerdo outro. E o texto que nós lemos, ele traz essa informação para mim e para você, que o ladrão que estava, o malfeitor que estava do lado, ele olhou para Jesus, pastor Dias, olha só, ele olhou para Jesus e ele viu em Jesus uma forma de escapar das consequências de toda a vida errada que ele viveu. Rapaz, se tu és o Filho de Deus, olha a conversa dele, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Ele não queria um salvador, ele não estava interessado num salvador, ele estava interessado em alguém que ia livrar ele das consequências da vida errada que ele vivia. E infelizmente, irmão, às vezes nós caímos nessa armadilha de buscar Jesus para nos livrar das consequências dos nossos pecados. E Jesus não veio para livrar de consequência, Jesus veio para livrar do pecado. As consequências nós vamos ter que passar por ela. Irmão, tomou decisão errada, meu querido, pediu perdão a Jesus, Jesus perdoa, mas a consequência vai ter que passar. Deu um passo errado, caiu numa armadilha, opa, Jesus me tira daqui, Jesus vai tirar, mas com certeza as feridas vão vir junto. E aquele ladrão, ele olhou para Jesus com essa visão, a expectativa dele em relação a Jesus é que Jesus ia livrar ele da morte, que era a consequência por ele ter sido malfeitor. Irmão, para ele estar pendurado na cruz ali, boa coisa, pastor. Irmãos, boa coisa aquele malfeitor não fez. Para estar pendurado na cruz, muito difícil. Mas aí, a Bíblia, ela dá informação que o outro ladrão do outro lado, não sei que lado que era, se era do direito, se era do esquerdo, do direito, o outro ladrão já, irmão, estava olhando para o mesmo Jesus, já, Nadalto. Era a mesma pessoa na mesma hora. Imagina só você olhar para uma pessoa na mesma hora que a outra e você ter opinião diferente.
O outro ladrão lhe fala: ei, meu filho, você nem mesmo na beira da morte você teme a Deus? Nós estamos aqui nesse lugar porque nós merecemos, mas esse homem nenhum mal fez, é inocente. Aí, irmão, ele fala para Jesus ali: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, isso é forte demais. Para você mandar alguém lembrar de você antes de entrar no reino, quando entrar no reino, você está chamando aquela pessoa de quê? Irmãos? De rei. Lá em Lucas 18, Jesus era príncipe. Agora em Lucas 23, Jesus já era o rei. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Louvado seja Deus. Enquanto um ladrão via uma oportunidade de escape, o outro ladrão via uma oportunidade de salvação. É diferente, hein? Ó, tá vendo que é diferente? E quando Jesus ouve aquela palavra e ele entende como que aquele ladrão está enxergando ele, que esse ladrão está me enxergando como um rei. Aí, da mesma forma que Jesus fala com Pedro, depois daquela revelação, da mesma forma que Jesus abençoa o cego de Jericó, depois daquela revelação, Jesus também dá uma palavra de bênção para o ladrão da cruz, depois daquela revelação. Porque a perspectiva foi a melhor possível. Eu não estou olhando, ele está dizendo, eu não estou olhando um malfeitor aqui do meu lado, eu estou olhando um rei. Está do meu lado um rei. Aí Jesus diz para ele: em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, glória! Aquele homem, ele pediu para ser lembrado no reino. Jesus ofereceu para ele o paraíso. Nádia, reino lembra de trabalho. Reino é trabalho. Quando fala de reino, lembra de trabalho. Tem atividade, tem coisa para fazer. Mas paraíso é lugar de descanso. Aleluia. Paraíso é lugar de descanso. Aquele homem na revelação, aquele ladrão ali na angústia da morte, irmão, é angústia de morte mesmo. Ele teve calma para enxergar que tinha um rei do lado dele. Opa, lembra de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus fala: hoje mesmo, irmão, não era amanhã, não era no dia da ressurreição dos mortos, não era no arrebatamento da igreja. Jesus não prometeu no arrebatamento da igreja para ele. Jesus não disse no dia do juízo final, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, imagina só que oportunidade tremenda. Hoje mesmo, essa igreja entrar com Cristo no paraíso. Depois de tanta luta, tanta perseguição. O pastor Dias falou aqui de perseguição quando a igreja começou a ser propagada aqui no Guarapari, aqui no bairro Kubitschek. Imagina Jesus chegar para mim, para você, para qualquer um de nós aqui, hoje mesmo, nós dois vamos ter um encontro no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmão, fica de pé. Aleluia. Eu não sei qual é a perspectiva que você vai sair daqui hoje. Como que você vai avaliar isso tudo? Não sei. Mas eu só sei que está diante da igreja de Kubitschek hoje, nessa hora, o rei. O rei. Ele pode curar, ele pode sim. Ele pode dar livramento de morte, ele pode sim. Ele pode restaurar sua família, ele pode sim. Mas eu estou enxergando agora o rei. Salmo 24. Acredito que seja Salmo 24, se eu não esteja enganado. Levantai a porta as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E a Bíblia diz que eles repetem mais uma vez: levantai a porta as vossas cabeças, porque vai entrar o Rei da Glória. Aleluia.
Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é Ele que é o Rei da Glória. Louvado seja Deus, aleluia. Eu fico imaginando, irmão, quando os anjos gritar, porque serão os anjos que vão estar gritando essa frase, esse momento, os anjos estarão gritando, e eles veem Jesus chegando, mas Jesus não está sozinho, Jesus está acompanhado. Lá no Salmo 24, a palavra é como se Jesus estivesse entrando sozinho, Zezinho. É como se o Rei da Glória estivesse entrando sozinho. Mas nós sabemos que Jesus vai entrar acompanhado lá, no reino. Aleluia. Ele vai estar acompanhado. Eu não sei se ele já entrou lá com o ladrão da cruz, né? Porque ele disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu só sei que a igreja vai estar junto com ele. A igreja vai estar junto com ele e os anjos vão gritar: levantai, ó porta, as vossas cabeças, que o Rei da Glória está chegando. Louvado seja Deus, no nome do Senhor. Aleluia.